Bom dia, nossa aula de hoje é de História, página 388, o processo de independência. Coloquem a data aí e acompanhem a leitura. As mudanças decorrentes da presença da família real portuguesa no Brasil podem ser consideradas o início do processo de independência do país, pois o período em que o Brasil sediou o governo português contribuiu para a conquista de maior autonomia. A transformação do Brasil em Reino Unido aumentou o descontentamento dos portugueses, que passaram a exigir o retorno imediato da família real para a Europa. O objetivo era centralizar o poder novamente em Portugal e controlar o comércio entre o Brasil e as nações amigas. Para alguns brasileiros, essas exigências significavam uma tentativa de recolonização do país pelos portugueses. Em 1820, iniciou-se um processo revolucionário em Portugal, que pretendia acabar com a monarquia. Para evitar que isso acontecesse, em 1821, Dom João voltou para Portugal, deixando no Brasil seu filho Pedro, nomeado príncipe regente. Os portugueses queriam que o Brasil voltasse a ser colônia. Assim, passaram também a exigir de Dom Pedro que voltasse imediatamente a Portugal. Muitos brasileiros, porém, fluentes política e economicamente, principalmente de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, não concordavam com a volta do Brasil à condição de colônia e procuraram convencer Dom Pedro a não voltar a Portugal. A data de 9 de janeiro de 1822 tornou-se conhecida como Dia do Fico, pois nela Dom Pedro teria pronunciado as seguintes palavras: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Digam ao povo que fico." Esse episódio é importante porque foi um marco do processo político que possibilitou ao Brasil separar-se de Portugal. Além da decisão de permanecer no Brasil, Dom Pedro tomou outras iniciativas, como a expulsão das tropas fiéis a Portugal e a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. As cortes portuguesas e Dom João VI, porém, não gostaram dessas decisões, E ameaçaram enviar ao Brasil tropas para obrigar Dom Pedro a retornar. Então, aí nós temos alguns significados, de Assembleia Nacional Constituinte, que é o grupo de pessoas escolhidas ou eleitas para escrever a Constituição de um país. A Constituição é a primeira e mais importante lei de uma nação. Todas as demais leis devem seguir o que é estabelecido por ela. Autonomia, liberdade para resolver assuntos da gestão do governo e da população. E recolonização, ato de fazer volta a ser colônia. Aí nós temos o retrato de Dom Pedro I. Vou mostrar aí para vocês. Viram a página, coloquem a data. Durante uma viagem do Rio de Janeiro a Santos, Dom Pedro recebeu cartas e documentos enviados pela esposa, a princesa Leopoldina, e pelo amigo e político José Bonifácio, aconselhando-o a proclamar a independência o mais rápido possível, pois os portugueses pretendiam forçar sua volta a Portugal, pressionado pela situação. Dom Pedro reuniu sua comitiva e proclamou a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822. Aí tem a foto, desse dia. Foto não, foi uma pintura, a óleo, porque naquela época não existia foto, eu acho que não. Agora, continuando. Reconhecimento externo na independência. Para que o Brasil se tornasse independente, de fato, era necessário que outros países o reconhecessem como nação. O primeiro país a fazer isso foram os Estados Unidos em 1824. Portugal somente reconheceu a independência do Brasil em 1825.
após receber uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas do governo brasileiro. A Inglaterra, principal parceira comercial, reconheceu a independência em 1826, depois de um imperador brasileiro se comprometer a acabar com o comércio de escravos no prazo de 5 anos. Após o reconhecimento inglês, outras nações europeias também reconheceram o Brasil como um novo Estado independente, né? Então, vamos lá agora para as atividades. Número 1. Explique por que Dom João voltou para Portugal. Por que será que ele teve essa decisão de voltar a Portugal? 2. Que dia, mês e ano ficou conhecido como Dia do Fico? E qual o motivo desse nome? Lembra? Se é bem... como é que é? Se é pro bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico, né? Por que esse dia tem esse nome? Número 3. Quais medidas... aí tem que botar o dia, o mês e o ano também que isso foi, que aconteceu. Quais medidas... Número 3. Quais medidas foram adotadas por Dom Pedro após decidir permanecer no Brasil? O que ele decidiu quando ele falou, não, eu vou ficar no Brasil? O que ele fez? Vocês vão botar aí. Virou a página. 4. Compare a pintura a seguir com a da página 389 de Pedro Américo e responda as questões. Vou colocar as duas aí e vocês vão responder a essas questões. Letra A. Qual o assunto comum às duas imagens? B. Quem é a figura central das pinturas? Quem é o principal aí dessa pintura? C. Que grupo social tem mais destaque na pintura de Pedro Américo? A população local ou os militares? De que camada social são as pessoas retratadas na pintura de François-René Moreaux? E justifique sua resposta. O que Dom Pedro tem em suas mãos em cada uma das pinturas? F. Os artistas das duas obras presenciaram esse momento histórico? Justifique. Será que eles estavam lá nesses dias, né, que aconteceram esses dois fatos? Olhem lá quando foi realizadas essas pinturas, né? Então, vamos lá. Essa é a atividade de hoje, tá bom? Um beijo. Quando vocês terminarem, vocês me mandam uma foto, tá bom? Tchau, tchau.